O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje, nós vamos conversar com o advogado Wesley Nascimento, que está representando a parte da acusação nessa ação do Ministério Público, contra 5 conselheiros tutelares e a primeira suplente, em que eles alegam que na eleição de 2019 houve irregularidades, houve condutas proibidas. Bom dia, Wesley, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui, podendo trazer informações à população de Caruaru e região. Então, Wesley, para a gente começar esse bate-papo, explica para o nosso ouvinte o que aconteceu, assim, quais são essas condutas proibidas que levaram vocês, as pessoas que, no caso, as pessoas que perderam a eleição em 2019, a entrarem com o processo contra os que ganharam, alegando essas condutas proibidas. O que foi que aconteceu? As eleições de 2019 do Conselho Tutelar em Caruaru, para o Conselho Tutelar em Caruaru, ela foi promovida e recheada de uma série de denúncias. Quem acompanhou as eleições em 2019 pode testemunhar isso. Os suplentes, os quais eu represento, em um grupo, uma verdadeira comitiva, apresentaram tanto ao Ministério Público quanto ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente uma série dessas denúncias. Séries que falam sobre abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder religioso, exercício de condutas proibidas, tanto pela legislação que regulamentava as eleições, quanto pelas normas administrativas que foram promovidas após ou durante as eleições, melhor falando, e o Conselho das Eleições, o conselho que tutelava, a comissão, na verdade, que tutelava as eleições naquele momento, também foi acionada por essas inúmeras denúncias. E agora o que nós temos é que o próprio Ministério Público de Pernambuco ajuizou uma ação civil pública pedindo já a cassação dos mandatos desses conselheiros tutelares. São 5 conselheiros tutelares e uma suplente do Conselho Tutelar. E é óbvio, que os conselheiros que estão sendo investigados nessa ação civil pública, eles vão ter a oportunidade de apresentar a versão deles sobre os fatos e vão ter a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório. Mas, nesse processo, nós estamos apurando demandas, apesar de ser numerosas as demandas das denúncias iniciais, hoje no processo, o que tem no processo? O Ministério Público conseguiu diagnosticar formação de chapas. O que é isso? A legislação e as normas que regiam as eleições de 2019 proibia que os candidatos se aglomerassem em chapas, tipo coligações, não é? Eles poderiam pedir votos de forma individual, de modo que a formação de chapa era uma medida proibida. Para que o ouvinte possa entender melhor, é interessante perceber que o eleitor, na época, lá em 2019, ele podia votar em até 5 conselheiros, mas da sua livre escolha. Esses 5 conselheiros não poderiam estar agrupados numa chapa, porque isso geraria, se acontecesse, uma desproporção, um privilégio para esse grupo que está pedindo voto casado, para aqueles que estão seguindo a regra, pedindo voto de forma individual. E aí o Ministério Público diagnosticou com algumas provas, com material gráfico, algumas provas de fotografia e prints das redes sociais, que havia nessa demanda alguns conselheiros que se agruparam para pedir votos de forma casada, formando uma chapa ou uma coligação, o que era medida proibida. Tá certo. Só para esclarecer para o nosso ouvinte, logo mais vai ter audiência pública, que vai ter audiência, no caso, em que eles vão analisar as provas que foram recolhidas até agora e ouvir algumas testemunhas, não é mesmo? Para decidir se aí, a partir daí, vão abrir realmente esse processo de cassação contra esses 5 conselheiros tutelares. Wesley, o que vocês esperam, principalmente, que saia dessa audiência pública? Quais são as decisões que serão tomadas a partir dessa audiência? Para as provas que já estão nos autos, nós entendemos que há indícios suficientes, que fazem elementos de prova de forma sólida desses pontos que estão sendo alegados pelo Ministério Público e que, de fato, podem comprovar, não é, a prática dessas condutas proibidas. Então, há grande chance de haver, sim, a cassação desses mandatos. Agora, é importante perceber que eu estou falando de forma prematura e que o processo está caminhando. Eu estou representando uma parte no processo. Eu represento os conselheiros suplentes que fizeram a denúncia. É importante deixar claro para o ouvinte, como eu já tinha dito, que num processo judicial as duas partes têm as mesmas oportunidades de produzir provas. Por exemplo, logo mais,
os conselheiros que estão sendo investigados terão a oportunidade de apresentar suas testemunhas e apresentar a sua defesa no processo. Então, nós temos que aguardar e temos que ouvir as testemunhas, dando a oportunidade dessa ampla defesa e contraditório, para, ao final, fazer as alegações finais, que é uma peça processual que ainda resta no processo. Em seguida, o juiz da infância e juventude aqui de Caruaru vai prolatar a sua sentença. Então, havendo a cassação, eles serão retirados do cargo, né? Existe alguma chance dessas pessoas elas serem presas ou terem que pagar uma multa, caso elas sejam consideradas culpadas dessas acusações? Não, o que se apura nesse processo não são medidas consideradas criminosas. Poderá futuramente haver algum desdobramento, se o juiz entender de mandar para o Ministério Público um caso que ele considerado como crime. Mas hoje, no processo, o que se busca realmente nessa ação civil pública é a cassação dos mandatos. Então, a medida e a penalidade que pode ser aplicada nesse processo é mesmo a cassação dos mandatos e quem assume, então, portanto, as vagas serão os suplentes que estão catalogados nessa ordem, né, vamos dizer assim, de eleição. Tá bem, muito obrigada pela sua entrevista, Wesley. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Você conferiu no Muro do Dia de hoje uma entrevista, né, com o advogado Wesley Nascimento, que está representando a parte de acusação neste processo. Voltamos ao estúdio.